Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, no vídeo de hoje vamos falar sobre o arrebatamento. É isso mesmo, vamos abordar então todas as questões aqui do arrebatamento e como acontece a ressurreição dos mortos, segundo o próprio apóstolo Paulo. E vamos ver que algumas coisas ensinadas pela religião que veio da católica e tem como doutrina a Contra-Reforma Católica e que foi também fundada pela maçonaria, isso mesmo, as igrejas protestantes foram fundadas pela maçonaria. Elas trazem então algumas doutrinas que vai contra o próprio Jesus, e nós vamos ver aqui o que Jesus falou, algumas doutrinas religiosas vai contra o próprio Jesus. Isso, algumas dessas doutrinas onde os próprios reformadores, eles identificaram a religião como o anticristo, porque se vai contra Cristo é um anticristo. Então olha só, vamos ver que interessante é este estudo deste vídeo. Em Apocalipse capítulo 7, versículos do 13 ao 14, porque uma das doutrinas que é ensinada é que a igreja, ou pela religião, é que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Então vamos ver aqui o que diz Apocalipse capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Isso o ancião perguntando para o apóstolo João na sua visão. Olha o que João respondeu. Respondi-lhe: Meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: São estes o que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Então o ancião falou que eles vieram da grande tribulação e não antes da grande tribulação. Então olha só como o próprio livro de Apocalipse está contra essa doutrina da igreja de ser arrebatada antes da grande tribulação. Já começa por aí, mas se você acha que é só isso, não, vai ficar muito pior, mas muito mesmo. Continue então no vídeo acompanhando, olha só. Vamos lá agora para João capítulo 17, versículos 14 ao 20. E esse aqui é uma passagem do próprio Jesus. É o próprio Jesus falando isso aqui. Em questão do arrebatamento. Olha que interessante. Ele diz assim: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo. Olha o que Jesus está falando. Peço-te que não os tire do mundo. Jesus está orando ao Pai, pedindo para que o Pai não tire os discípulos dele, aqueles que crê nele, do mundo. Então o arrebatamento que se é ensinado é que Jesus vai vir e vai tirar a igreja aqui desse mundo e que ela não passará pela grande tribulação, ou que também outras doutrinas falam que a igreja vai ser tirada depois da grande tribulação, enfim, que Jesus vai vir e vai tirar. Mas olha o que Jesus está falando. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Olha só, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, porque eles também sejam santificados na verdade. Prestem atenção agora, olha o que ele vai falar. Não rogo somente por estes que eram os discípulos dele naquela época, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Olha o que ele está falando, que ele não pede que os tires do mundo, aqueles que vierem a crer em Jesus, aqueles que vêm a entender a palavra dele, aqueles que vierem a crer no evangelho de Cristo pela palavra de Deus. Então Jesus está pedindo para não tirar eles do mundo. E a religião ensina que Jesus vai vir para tirar a igreja do mundo antes da grande tribulação. Mas é como eu falei, vai ficar ainda muito pior. Vemos que agora essa própria doutrina do arrebatamento está contra Jesus, está indo contra o que Jesus falou, o que Jesus ensinou. Mas vamos continuar agora. Agora vamos para 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos primeiro ler os versículos 14 e 15, onde o apóstolo Paulo fala sobre o arrebatamento. Então vamos entender uma coisa muito interessante nessa passagem de Paulo, que a igreja, ela diz que é o arrebatamento
arrebatamento da igreja aqui nessa passagem. Olha o que Paulo fala. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, olha o que ele está falando aqui, assim Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia. Então não é Jesus que vai vir buscar, Deus vai trazer na companhia dele mediante Jesus. Mas como assim mediante Jesus? Olha só, vamos continuar lendo aqui só para entender. Mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem, ou seja, com outras palavras, os que morrem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem ou os que morrem. Calma aí que já vamos entender essa parte. Então, quando ele fala mediante Jesus, trará em sua companhia, mediante Jesus, não é que Jesus vai vir buscar e vai levar o povo para lá. Não, é mediante Jesus, é pela fé, porque Jesus é o mediador da nova aliança. E aquele que crê, Deus trará em sua companhia, aquele que crê, aquele que teve a fé em Jesus, aqueles que estão em Cristo. Então, ele trará em sua companhia. Olha só, e aí vamos entender essa segunda parte, onde ele fala, nós, os vivos, os que ficarmos até a sua vinda, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que morrem. Porque Paulo ele se incluiu aqui. Paulo ele estava se incluindo como se ele poderia ser que estivesse vivo na vinda do Senhor. Então por que ele se incluía? Porque isso aqui foi muito comum. Jesus avisou que alguns dos discípulos, eles estariam vivos, eles não passariam pela morte no dia em que ele viesse, que a vinda dele foi de juízo para Israel no ano 70. Então, o Jesus avisou. E Barnabé foi um dos discípulos que discipulou o apóstolo Paulo. Barnabé foi um desses discípulos que estava com Jesus quando ele disse isso. Porque Jesus ele tinha 70 discípulos, onde ele enviava de 2 em 2 para pregar de casa em casa. Ele não tinha apenas os 12 apóstolos, ele tinha 70 discípulos. Então, olha que interessante. Antes de continuarmos lendo os versículos 16 e 17, vamos ver uma passagem em Mateus, capítulo 16, versículo 28, que ele fala assim: em verdade, vos digo que alguns há do que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então, olha só, vamos voltar lá. Então Jesus avisou que alguns discípulos não passariam pela morte até que Jesus viesse no seu reino. Então, por esse motivo, Paulo se inclui como se a vinda dele estivesse perto. Então, vamos entender agora essa questão do arrebatamento. Vamos continuar lendo os versículos 16 e 17. Olha só, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, o Senhor, hein, olha só, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aqui está falando que é o Senhor mesmo descerá dos céus, não é Jesus. Não é Jesus, aquele Jesus com corpo de carne descendo. O problema é que a religião misturou essa passagem junto com aquela passagem dizendo que Jesus vem nas nuvens. Então, eles misturaram essa passagem e leem como se fosse aquela. A mente lê como se fosse aquela. Só que a mente lê uma coisa aqui e na cabeça fica com outra passagem na cabeça. Por isso as pessoas não conseguem entender o que está escrito. Mas olha como é bem claro. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo, aqueles que tiveram fé, aqueles que creram, ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos. Olha isso que interessante. Nós, os vivos, os que ficarmos, os vivos iriam ficar então, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens. Então olha o que ele está dizendo, quando ele diz entre nuvens, é o mesmo significado quando Jesus diz que vim nas nuvens. Esse significado de vir nas nuvens nós já vimos em outro vídeo, é vir com julgamento, é vir com juízo. Então nós vamos ver também nos próximos vídeos, então eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, aguardem o próximo. Então olha só, juntamente com eles
entre nuvens. Então, entre nuvens significa entre juízo, entre perseguições, para o encontro do Senhor nos ares. Então, como Jesus ele vai descer e vai pegar a igreja, se eles vão subir e vão encontrar o Senhor lá nos ares? Então existe muita incoerência e contradição nas doutrinas da religião. Porque se Jesus vem e Deus traz até a presença dele aqueles que estavam aqui, então há um desencontro, não há um encontro aí. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando ele fala entre nuvens, ele está falando entre juízos, entre perseguições, entre tribulações, porque arrebatar é isso, é tirar de um lugar e colocar em outro. Então, arrebatados na tribulação, eles seriam perseguidos e mortos ali. E ali o espírito então seria arrebatado para Deus. Eles iriam para onde aqueles outros já haviam ressuscitado e estavam com Deus. Tanto que Jesus ele menciona isso também. Vamos ver. Vamos lá para Mateus capítulo 10, versículo 23. Jesus fala assim: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fuge para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem, os estímulos. Então eles não iriam conseguir acabar de percorrer todas as cidades de Israel até que viesse o Filho do Homem nas nuvens, que é juízo, é julgamento. Ou seja, eles seriam perseguidos e entre juízo, entre nuvens, eles seriam arrebatados para Deus, eles seriam tirados dessa terra. Então, eles iriam então morrer para estar junto com o Senhor no céu. Agora, como eu sei que realmente é isso? Então, olha que impressionante as próximas passagens que virão agora. Então, vamos para as próximas passagens, onde é impressionante o que o apóstolo Paulo, não só Paulo fala em Coríntios, em Romanos, mas vamos ver também o próprio Pedro falando. Então, vamos lá para Romanos capítulo 8, nós vamos ver até o 14. Então olha só, Romanos 8, aqui está do 3 ao 7, mas vamos ver até o 14. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que olha só, condenou Deus na carne o pecado. Então outra doutrina que o sistema religioso criou e inventou, que os mortos seriam ressuscitados num corpo de carne, teriam o corpo transformados em um corpo glorificado para viver a vida eterna. Só que olha que incoerência. Se Deus condenou o pecado na carne, para que ele vai ressuscitar a carne pecadora, a carne que está o pecado, a carne que está condenada pelo pecado? Deus então vai transformar esse pecado em algo incorruptível, em um corpo glorificado para viver a vida eterna. Vai levar o pecado para o reino. Mas olha só, vamos continuar vendo aqui. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Então a carne não está sujeita à lei de Deus. Mas vamos continuar até o 14, olha só. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, como as pessoas irão agradar a Deus lá no céu, estando na carne, e agora essa carne vivendo uma vida eterna num corpo glorificado? Não faz o menor sentido, mas vamos continuar aqui. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós,
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto. Então o corpo já está morto por causa do pecado, mas o Espírito é a vida, porque é o Espírito, quando deixar o corpo, vai viver a vida eterna. Continuando aqui, por causa da justiça, se habita em vós o Espírito, aquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito. Então, por meio do seu Espírito, ele vivificará o corpo. Não que o corpo de carne se transformará, mas vivificará. Mas vamos continuar entendendo aqui. Que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como ser constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Olha, em Coríntios agora, 1 Coríntios, vamos ler até os 50, aqui do 35 ao 41, 1 Coríntios 15. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai falar sobre a ressurreição. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Olha o que ele fala, então tem que morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser. Então a gente semeia na carne para ser espírito. Olha só, e quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá um corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Então há um corpo celestial e há um outro corpo terrestre, não são o mesmo. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrelas e estrela há diferença de esplendor. Olha só, vamos ler até o 50, aqui ainda está até o 48. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita qual? O corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem celestial, tais também os celestiais. Versículo 49 e 50. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então a carne e o sangue não vão herdar o reino de Deus. Mas é só isso, não. Olha as declarações agora impressionantes. Porque se em Tessalonicenses Paulo estava falando dessa ressurreição do corpo físico e o arrebatamento da igreja nessa ficção científica cinematográfica que a religião criou, então ele caiu em contradição em várias passagens, porque olha o que ele mesmo diz agora. Vamos lá para 2 Coríntios capítulo 5, versículos do 4 ao 8. Olha o que ele mesmo fala. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Este tabernáculo é o nosso corpo. Não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela
vida. Isso aqui ele está falando da morte, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ele está falando da morte, quando um mortal morrer. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, olha o que ele fala aqui, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Então, enquanto estivermos neste corpo de carne e sangue, estamos ausentes do Senhor. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo o quê? Olha só, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então nós devemos preferir deixar este corpo para nós vivermos com o Senhor, para habitarmos com o Senhor. Só que a religião, ela ensina que esse corpo, que onde Deus condenou o pecado, ele vai ressuscitar, vai ser transformado em um corpo glorioso e vai viver a vida eterna. Eles querem levar esse corpo junto, mas Paulo ele está falando aqui. Estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Mas não é só isso, olha só, Pedro também. Vamos lá, 1 Pedro capítulo 1, versículos 7 ao 10. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, a mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indivisível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé. Aqui ele também está falando da morte, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, o que vai ser salvo é a alma, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinadas. Então, os profetas, eles indagaram a respeito desta salvação. Eles não anunciaram uma salvação em que Deus vai ressuscitar o corpo físico, vai transformar o corpo físico, Jesus vai vir buscar essas pessoas e essas pessoas vão subir no céu com o corpo físico. Não foi a respeito disso que ele falou. Isso nem tem nas Escrituras. Este arrebatamento criado pela religião é falso, não existe, é contra Cristo. Jesus não orou ao Pai pedindo isto. Mas continuando aqui, 1 Pedro ainda, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha o que ele fala. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O que isso significa? Que Deus condenou na carne o pecado. Então o pecado ele fica na carne. Então olha o que ele fala aqui, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. E é isso que acontece quando nós morremos. Quando a gente morre, a gente deixa o pecado que é essa carne, porque o pecado foi condenado na carne. Então quando morremos, nós deixamos esta carne e o Espírito vai viver, vai habitar a vida eterna com Deus. Vamos lá ainda, 2 Pedro capítulo 1, versículos do 11 ao 14. Olha o que Pedro fala. Pois, desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, que é o corpo do próprio Pedro, ele se refere ao corpo dele, despertai-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então até Pedro ele estava falando, ele
Jesus nunca ensinou para os apóstolos, nem para os discípulos dele, que ele viria buscar e ressuscitar as pessoas no corpo de carne e as pessoas iriam subir. Nem os próprios apóstolos acreditaram nisso. Eles acreditaram que eles iam deixar esse corpo do pecado deles e iriam viver a vida eterna em espírito. Então, esse arrebatamento que a igreja, que a religião criou, é um falso arrebatamento que não existe nas Escrituras. A Bíblia não fala desse arrebatamento, que Jesus vai vir, vai ressuscitar os corpos físicos das pessoas e vai viver. Não, e Paulo, em momento algum, ele citou sobre arrebatamento da igreja. Arrebatamento da igreja é falso. A religião, que é o próprio anticristo manifestado, que está contra Cristo, criou essa doutrina do falso arrebatamento. Paulo ali diz que os vivos, os que ficarem, serão arrebatados entre nuvens, entre perseguições, entre juízo. Então, os vivos, ali ele não fala do arrebatamento da igreja, até porque quando Jesus ele ensinou e esteve com os apóstolos e os discípulos, as igrejas ainda não haviam sido fundadas. As igrejas só iriam começar a ser fundadas depois do Pentecostes, onde os apóstolos recebem o Espírito e aí eles vão pregar para o mundo. Mas nesse momento, Jesus já havia subido ao céu. Por esse motivo, Jesus nunca, ele não poderia de forma alguma ter ensinado os apóstolos e os discípulos que iria arrebatar a igreja dessa maneira que a religião criou, que a religião ensina. A religião merece um Oscar por criar uma ficção científica que enganou a muitos durante séculos. A religião que está contra Cristo, contra as doutrinas de Cristo, merece um verdadeiro Oscar por criar uma ficção científica que não está nas Escrituras. E pior, fez muitos, enganando muitos, convencendo as pessoas de que isso realmente iria acontecer, mas não condiz com as Escrituras. Então, galera, esse foi o vídeo sobre o arrebatamento. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo. Até lá!